Olá, queridos alunos do Integral Colégio de Curso. Aqui com vocês o professor Juscelino de Matemática e estamos aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos. Confiram aí, pessoal. Bem, pessoal, nesta aula trabalharemos com diagonais de um polígono, certo? Trouxe aqui para vocês o conceito, né? Vamos ver aqui. As diagonais de um polígono são todos os segmentos que unem dois vértices não consecutivos, certo? Na ilustração que está aqui mostrando para vocês, a gente pode perceber isso. A gente vai ligar um vértice, né, ao outro no seu interior. Um vértice ao outro em seu interior. Então, do nosso retângulo aqui, percebemos que o mesmo aqui vai ter quantas diagonais? Duas diagonais, né? O segmento AC e o segmento BD, tá? Aí, em outros polígonos quaisquer, né, que vou sugerir para vocês aí, e com relação ao número de lados, a gente pode estabelecer essa fórmula aqui, ó, certo? Para determinar um cálculozinho possível e chegar à quantidade de diagonais que esse polígono tenha. Vale lembrar também que o único polígono que não possui, né, não é possível traçar diagonais nele, é o triângulo, certo? Porque quando eu tenho lá um triângulozinho, certo? Quando eu tenho um triângulo, o que é que acontece? Eu não consigo ligar um vértice a outro, certo? Não tem como ligar aqui, ó, esse vértice para esse aqui, né? Porque se isso for ocorrer, nesse caso, ó, esse segmento de reta vai ficar na lateral aqui. Vai corresponder com o lado e não vai formar diagonal nenhuma, certo? Então aqui, ó, em um polígono convexo de n lados, ou vértices, né, o número de diagonais é dado por... Eu botei aqui, ó, D igual n vezes aí n menos 3 dentro de parênteses sobre 2, certo? Então, esse valor n aqui representa a quantidade de lados que for considerado do meu polígono, certo? Vejamos alguns exemplos. Pronto, aqui eu vou destacar para vocês 3 exemplos, certo? Suponha que a questão está pedindo para você determinar a quantidade de diagonais tem em cada polígono, certo? Aqui a gente vai ter um quadrilátero, um octógono e um pentágono, certo? Vale lembrar que eu tenho que ter conhecimento com relação aos nomes, né, de referência à quantidade de lados de um polígono, porque numa determinada questão eu vou precisar, né, fazer uso disso. Né? O octógono, por exemplo, tem quantos lados? Tem 8, né, gente? O pentágono, por exemplo, tem quantos lados? Tem 5. E assim por diante, tá certo? Vamos lá. Quadrilátero vai ter quantos lados? Vai ter 4 lados, né? Então, ó, no lugar de n, tem que ser colocado o valor 4 e resolver a expressão que vai ser considerada aqui, viu? Então, ó, valor n, 4, né? Aí aqui dentro de parênteses, 4 menos 3. Tudo isso sobre 2, tá certo? Diagonais vai ser igual. Aqui, ó, dentro de parênteses, 4 menos 3 vai dar 1, né, pessoal? Aí aqui eu faço, ó, 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. E o 2 aqui embaixo eu faço o quê? Vou simplesmente repeti-lo, tá certo? E aqui eu posso dividir já, ó. 4 dividido para 2 vai resultar no valor de 2, certo? No caso aqui vai ser 2 diagonais lá no meu quadrilátero. E no octógono, mesmo jeito, pessoal, apenas substituir o valor n pela quantidade de lados que tem o polígono e simplesmente resolver a expressão. Então, o número de diagonais vai ser igual, o octógono tem 8 lados, então aqui vai ficar 8 vezes 8 menos 3, entre parênteses, tudo isso sobre o valor 2, certo? Aí agora, o que é que a gente faz? Primeiro que está dentro de parênteses, né? Então, ó, o número de diagonais vai ser igual a 8 vezes, aqui 8 menos 3, que vai resultar 5, né? 5, e repetimos o 2 aqui embaixo.
Número de diagonais vai ser igual a 8 vezes 5, 40, né? E o 2 aqui embaixo a gente repete. E agora a gente pode dividir, né? 40 dividido para 2, que vai resultar em 20. Então aqui vai ser um total de 20 diagonais possíveis, certo? O próximo exemplo, agora a gente vai ter um pentágono, né, gente? O pentágono ele vai ter quantos lados? 5 lados, não é isso? Então, ó, onde tiver o valor n, eu vou ter que substituir pelo valor 5. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes, aí 5 menos 3, dentro de parênteses, né? Tudo isso sobre 2. Então o número de diagonais vai ser igual a 5 vezes 5 menos 3, ó, dentro de parênteses, vai dar quanto isso aí? Vai dar 2, né? E agora a gente repete 2 aqui embaixo. Então, o número de diagonais vai ser igual a 5 vezes 2, resulta 10, assim. E o 12 lá embaixo a gente repete, ó. 2 aqui embaixo. E agora a gente pode dividir. 10 dividido para 2 vai resultar em 5. Então, ó, o pentágono vai ter 5 diagonais, né? O octógono vai ter quantas diagonais? 20. O quadrilátero vai ter quantas diagonais? 2 diagonais, né? Se eu for parar e analisar, o nosso exemplo que tinha lá no início, né, era um quadrilátero. E a gente pôde, né, observar, vimos aí direitinho, que ele tem apenas 2 diagonais, né? Na sua representação em forma de desenho, vimos isso aí. Tá certo? Outro conteúdo para a gente ver, né, e faz parte do nosso material, é a soma das medidas dos ângulos de um determinado polígono, certo? Isso aí está lá na página 38, né, do livro didático de vocês. Quem quiser dar uma olhadinha, né, pode verificar isso aí e comprovar o que a gente está separando, né, indo direto ao ponto e chegando nas fórmulas, né, e definições precisas. É o seguinte, ó. Em qualquer polígono que seja, a gente pode usar essa expressãozinha aqui, certo? Para encontrar a soma total dos ângulos internos, né? Por exemplo, um triângulo a gente já sabe que a soma dos seus ângulos internos é igual a 180. Um quadrilátero também sabemos aí que a soma dos ângulos internos é igual a 360, por exemplo, né? Mas a gente tem outros polígonos que a gente também tem que saber, né? Então, para isso, a gente vai ter que fazer uso dessa formulazinha aqui, que determina a soma dos ângulos internos, né? A soma total, certo? Por exemplo, um octógono, um pentágono, vai ter quanto, né? Vai ser quanto a soma dos ângulos internos desse polígono, né? Então, usando essa formulazinha aqui, a gente consegue chegar a esse resultado. Então, aqui, ó, a expressão que fornece a soma das medidas dos ângulos internos de um determinado polígono, né, de n lados, é o SI. SI quer dizer o quê? Soma dos ângulos internos, que vai ser igual a n menos 2 vezes 180, onde o valor n representa a quantidade de lados de um determinado polígono, certo? Olha só, tá vendo? Outro ponto importante que temos que saber também é com relação à soma dos ângulos externos de qualquer polígono, certo, pessoal? Então, a soma das medidas dos ângulos externos de qualquer polígono convexo é sempre igual a 360 graus, certo? Sempre vai ser igual a 360 graus a soma dos ângulos externos de um determinado polígono que seja, que surge aí, né, para a gente resolver situações, encontrar medidas desconhecidas, né? Mais à frente a gente vai estar vendo exemplos com relação a esses dois casos aqui, certo? Suponha que uma questão peça para você determinar a soma, né? A soma dos ângulos internos de um polígono que é chamado de um decágono. Essa figurinha que recebe esse nome tem quantos lados, pessoal? Essa figura vai ter quantos lados? Vai ter 11 lados, não é isso?
11 lados. Então, eu vou ter que usar aquela fórmula, né, que a gente conheceu agora há pouco. Soma dos ângulos internos vai ser igual a n menos 2 vezes 180, tá certo? No lugar do n, eu vou ter que colocar quem? A quantidade de lados que tem o meu polígono. Então, eu vou fazer o seguinte. Soma dos ângulos internos vai ser igual. Um decágono tem 11 lados. Então, aqui vai ficar, ó, 11 menos 2 vezes 180. Certo? Então, soma dos ângulos internos vai ser igual. 11 menos 2 resulta em 9 vezes 180. Certo? Agora eu vou ter que multiplicar aqui o 9 vezes 180, né, para a gente chegar no resultado final. Então, ó, 180 vezes 9. 9 vezes 0 vai ser 0. 9 vezes 8, 72, né? Coloco 2 e sobe 7. 9 vezes 1, 9. 9 mais 7 vai dar quanto? 16. Né? 9 vezes 1, 9. Mais 7 vai dar 16. Então, a soma dos ângulos internos de um decágono é igual a 1620 graus. Certo? Olha só como é fácil, né, pessoal? Pronto, aí com relação a atividades, vou deixar aqui do livro didático, página 38, 40 e 41, certo? Essas páginas podem ser enviadas no grupo de atividades até a sexta-feira desta semana, tá certo?